Sabia que há pessoas que foram realojadas para o Zango, postos lá, arrendaram a residência, voltaram de novo lá onde foram retirados, para dizer que não têm residência, quando já tinham sido abrangidos na primeira realojamento. Alguns partidos da oposição têm se aproveitado desses factos para fazer as suas campanhas. Ok, um governo organizado. Quem beneficiou a casa é o Damião Adolfo José. É possível beneficiar novamente? É possível sim, só nesta governação do MPLA, que o mesmo ministro tem 20, 50 casas. Vamos ao último tema, que é o terceiro. A atuação da fiscalização a nível da capital do país tem deixado a desejar muitos cidadãos em Luanda. E vou logo ao Dr. Mabanza. Dr. Mabanza, como é que olha para a problemática dos terrenos, construções, sobretudo nos municípios de Luanda, melhor, municípios de Viana, Cacoaco, Talatona e também os Ramiros tem sido um dos palcos de muita demolição, guerras entre camponeses e não só, outros cidadãos também. O que é que falta nas administrações para que este mal possa ter um fim? Olha, eu não sei se o jornalista chama isso de mal. Se está a chamar de mal as demolições, não sei por que razão, mas porque senão, primeiro é que temos que compreender que as demolições ocorrem são efeitos, não é? Portanto, ocorrem por ter ocorrido determinado procedimento que, no final, a decisão recai para uma determinada demolição, ok? O que sei é que as administrações municipais, em representação do Estado, e o Estado é uma pessoa de bem, têm efetuado o seu trabalho no bom sentido de que as pessoas não devem construir em zonas, sobretudo aquelas zonas consideradas, por exemplo, como reserva fundiária do Estado, ok? Primeiro. Segundo, que as pessoas não devem construir quando não têm autorização, por exemplo, não têm uma licença de construção para o efeito. Segundo. Terceiro, o que nós estamos habituados a ver é que determinadas pessoas, de forma teimosa, insistem em construir em locais em que a administração, ou até a administração, o representante do Estado, terá dado algum anúncio para que não se construísse residências ali. Ou até, quarto, porque entre os particulares há um conflito, há um litígio, não é? Que, dentre eles, depois um tem sucesso, por exemplo, num processo judicial. E o que vai acontecer depois é que o tribunal vai pedir que estas residências, embora já construídas, num espaço em litígio, devem ser demolidas e tem que ocorrer. Agora, não podemos olhar para as demolições necessariamente como um mal a princípio, ok? Porque pode ser que são demolições que servem de base para corrigir um mal, ok? No último exemplo que eu dei, em que dois particulares, eu, Mabanza, Cambaca e o ilustre jornalista Escrivão, estando num litígio de terra, eu digo que essa parcela de terra pertence a mim e tu também defendes a mesma coisa. Nós vamos no tribunal, vamos pleitear e acontece que eu, por exemplo, vença a causa, no sentido de que o tribunal decide atribuir a mim a parcela de terra. É claro que se o ilustre jornalista já terá feito residências naquele espaço, ainda que sejam 3, 4, 5, pode acontecer que a decisão do tribunal seja o de demolir, por exemplo, as residências, ok? Ou ainda, um outro exemplo, em que
O Antônio não tem licença de construção e está aí a erguer uma residência, e se calhar até numa zona, né, urbanizada, que do ponto de vista administrativo e do ponto de vista do sentido arquitetônico, não serve para a residência que está aí a erguer. No olhar da administração seria uma outra estrutura. Mas o cidadão insiste em erguer aquela residência. Obviamente que a decisão pode ser de demolição. E muitos outros exemplos que eu dei, por exemplo, da questão de tomar posse a um espaço que é reserva fundiária do Estado, para ali construírem casebres, inclusive. Então, a decisão depois será demolição. Okay. Por isso é que eu disse que não devemos olhar para a demolição desde já como um mal. Precisamos compreender a fundo o que terá acontecido, porque as demolições são efeitos, okay, de algum mal que existiu anteriormente a esta decisão. Ok. Doutor Damião, eu sei que está no município de Talatona e é um dos municípios que também há estas práticas. Como é que olha para a atuação da fiscalização na demolição? Quem deve autorizar a demolição de uma determinada obra? Eu primeiro agradeço mais outra vez. Eu vivo esses acontecimentos. Eu vivo por quê? Quando há demolições, em qualquer canto de Talatona, eu sempre me faço presente para entender realmente quais são as causas. E chega ao ponto de mediar com o Estado. Eu me refiro à situação que estava a ocorrer na cidade universitária, agora está a ocorrer no distrito de Camama, que, Dr. Mabanza, a administração, situações que há, é mesmo a administração que passou a documentação para que o cidadão comece a construir. E o Dr. Mabanza disse bem, o Estado como pessoa de bem, sabe uma das coisas que este governo do MPLA não sabe? É negociar, dialogar, tem problema de diálogo. Este governo tem problema, é alérgico em diálogo. Não sabe dialogar, não conversa. O Estado é pessoa de bem, independentemente dos erros que o cidadão está a cometer, mas tem que dialogar, tem que conversar. Tem que conversar. Em situações que há, o mesmo lesado ainda vai na cadeia. Eu tenho prova, que estou a dizer, tenho prova, tenho factos. Não, mas o lesado não pode. Deixa eu dizer, doutor Mabanza. Não pode cometer crime, apesar de ser lesado. Se comete crime, vai na cadeia. Doutor Mabanza, como é que você vai demolir uma casa de um cidadão que você não notificou? Qual poderá ser a reação desse cidadão? É este o problema de tantas pretensões que nós temos. Eu estou a dizer, doutor Mabanza, eu estou a trazer um caso que eu tenho provas. Estamos nos referir no município em que eu dirijo. Como é possível você vai demolir a casa de um cidadão e você não notificou o cidadão? Qual poderá ser a reação desse cidadão? Vai se revoltar. Vai se revoltar. Independentemente dos erros que o cidadão comete, mas o papel do Estado é mesmo, é por isso que é pessoa de bem. A Constituição dá a dizer, o Estado é pessoa de bem. É dialogar. É muito importante. Mas é isso que acontece, agora, doutor. Nós estamos, doutor Mabanza, se acontecer você não dialogar, estamos no que nos referir. Ok, a casa é do cidadão Damião. Esse espaço, o Estado tem um projeto. Ok, tem um projeto. Tem que indemnizar o cidadão para dizer, ok, tu vais sair daqui, tem outro espaço onde tu vais ficar. Já é o contrário que acontece nesse governo. Ei, é destruir as casas. Desinformar, doutor. Estou a dizer que eu tenho provas. Eu tenho provas. Não faça isso. Eu tenho provas. Na cidade universitária, até igrejas foram demolidas. As igrejas foram demolidas. As igrejas. Está bem, mas foram demolidas. Estamos a dizer, o Estado, a Constituição está a dizer, o Estado é pessoa de bem, tem que dialogar. É este o papel do Estado. Mostrar ao cidadão que o caminho certo não é este. Ok, estamos a fazer isso, mas o teu espaço é este aqui. Mas, doutor,
Hoje o saco de cimento está quanto? Quanto é que está um bloco? Que você vai demolir. O caso da Bela Vista, aqui no São Eu estou me referir. Eu estou me referir do Talatona em que eu sou do gelo. Do Iraque Estou a dizer do Talatona. Casos Este governo tem este o problema que tem esse governo. Não, isso é populismo. Não é populismo. É esta análise da realidade que acontece. Isso está dizendo, doutora Base. As nossas análises aqui é preciso refletir quem está do outro lado. Não, precisa. Nós vamos ter vergonha de andar na rua. Falar a verdade, doutor. Esta é a pura verdade. É isso que acontece normalmente. Demolir a casa do pacato cidadão. O bloco está, não sei se a 300 kwanzas o bloco, que vai subir a 500 kwanzas. Que o Estado, enquanto pessoa de bem, é esse o termo que está aí, pessoa de bem, tem que dizer, cidadão, aqui não está correto, ok? Vamos demolir a casa, mas tem outro espaço onde que você vai. Mas é isso que tem acontecido, doutor. Estou a dizer, eu estou no Talatona, o que ocorreu no Talatona não é isso, doutor Mabasa. O que ocorreu não faz o que o doutor está a dizer. Eu tenho um fato, eu posso analisar um assunto, eu tenho que ter provas, eu tenho que dizer, os provas, isso foi só um caso, foi só dizer, é isso que esse Estado nos habituou. O doutor lembra-se do assunto do Maia-Maia? Lembra do assunto do Maia-Maia? Agora estou a falar de uma Sim. Agora estou a falar de uma prova. Muito bem, sim. Do Maia-Maia, o que ocorreu? O que ocorreu? Diga lá. E onde é que... Ok, isso está a dizer, né? O doutor está inocente. O que aconteceu no Maia-Maia? Agora, enquanto analistas, precisamos andar e vou mesmo aconselhar o doutor Mabanza enquanto analista aqui desta casa. É preciso andarmos para estar junto do cidadão para entendermos realmente, depois vamos ver caso o contrário, como exemplo, eu fui para Miami, eu fui doar lá. Estamos a dizer, do Miami mesmo, para cá o cidadão fez a pobre sua casa, foi demolida, estás a perceber? Que não tem outro espaço para ficar. Isso não pode. Isso não pode. Estamos a dizer. O que nós queremos. O que nós queremos. O que nós queremos. Eu gosto de falar. O que nós queremos. A verdade é assim. O que nós queremos. Deixa eu terminar. O que nós queremos. Este governo, enquanto pessoa de bem, repito, enquanto pessoa de bem, que saiba dialogar. Saiba dialogar. Respeitar o cidadão. É só isso. Nós não estamos aqui a dizer que os projetos do Estado não podem vincar. Não, nós estamos de acordo. Mas que negociar, saiba mesmo dialogar com o cidadão. Para dizer, cidadão, esse espaço, o governo tem um espaço Y, mas vocês vão sair desse espaço para outro espaço. O que está acontecendo é o contrário. O cidadão, o tal lesado, acaba por parar na cadeia, mesmo discutindo o seu direito, porque foi demolido a casa sem ter notificação. Ok. Doutor Mabanza, como é que olha para as declarações do doutor Damião, uma vez que, de acordo com as afirmações, muitos cidadãos acabam parando na cadeia ou detidos ou mesmo presos porque estão a defender o seu espaço? Não, penso que são declarações de desinformação, primeiro, e segundo, de populismo, a que os maninhos nos habituaram. Mas não é isso que deve ser a verdade. A verdade é o seguinte, o que acontece é que quando ocorre o desalojamento de um lugar para o outro, sim, muita gente se infiltra para também poder beneficiar da residência. Só que o fazem de forma de má fé. Ok? Colocando-se como que não tivesse uma residência. Sabia que há pessoas que foram realojados para o Zango, postos lá, arrendaram a residência, voltaram de novo lá onde foram retirados, para dizer que não têm residência, quando já tinham sido abrangidos na primeira realojamento. Isso acontece, caríssimo jornalista. E é essa a verdade que eu estou aqui a informar às pessoas. Porque nós do MPLA temos o hábito de falar a verdade, e a verdade é esta que tem acontecido. Agora, é verdade também que alguns partidos da oposição têm se aproveitado desses factos para fazer as suas campanhas, as suas propagandas. Mas não é assim que deve ser. E é isso, ser populista, aproveitar-se dessas coisas para, portanto,
dizer ao cidadão, ao pacato cidadão, que olha, o MPLA não tem razão, que tem razão é a UNITA, mas não é assim. A verdade é que eles incentivam, inclusive, alguns partidos políticos na oposição incentivam até, inclusive, pessoas a fazerem essa falcatrua. A irem dizer, olha, você já tem uma casa no Zango, mas vai lá de novo na Bela Vista reclamar. Estás a ver? O caso que ele citou do Maie, das pessoas que foram... Também aconteceu exatamente a mesma coisa. Já tinham sido beneficiados na primeira lista e depois voltaram outra vez a ocorrer, a se colocarem nas segundas listas de beneficiários. Isso não pode estar a acontecer. Portanto, aí não são cadastradas as pessoas com o número de bilhete para que não possam voltar na área de origem. Por isso é que sempre se notou. Ou seja, na tentativa dessas pessoas poderem voltar a fazer falcatrua, nota-se, porque por causa dessa organização. Por isso é que eu estou aqui a informar essa nota, porque eu informei-me desses tipos de factos. Então, só para ver, senhor jornalista e os telespectadores, que são atos que não contribuem para uma boa ética, uma boa cidadania. E a política deve ser feita com ética e cidadania. Ajudar, penso que o que a UNITA devia fazer é ajudar a população a compreender da construção, da destruição das casas da UNITA. Críticas que não têm sentido. Okay? Fazer críticas que não têm sentido. E olha que a UNITA também tem confundido o facto de ter tido vários ganhos na província de Luanda com o país. O país não é Luanda, ok? Eu penso que a UNITA devia sentar e refletir o país e não refletir Luanda só. É claro que ao refletir o país estará também automaticamente a refletir Luanda. Mas se refletir o país é melhor, como tem feito o MPLA. Okay? Por isso é que eles perceberam. Por isso é que disseram que, olha, o MPLA... Tem que ter argumentos quando estamos a analisar porque pensou que ganhar os temas. Nós estamos aqui a falar sobre a demolição das casas. Agora estás a falar da UNITA. Eu estou a dar uma resposta que aquela hora citou. Isso é mesmo falta de argumentos. Percebeu que eu já respondi. As pessoas que estão ligadas a... Eu vou lhe dizer. Doutor Mabanza, temos visto por todo, sobretudo em Luanda, não é? Muitos cidadãos acusam a fiscalização de estar a demolir residências sem mesmo notificar os proprietários dos espaços, e muitos deles apresentam documentos falsos, mas passados por algumas administrações. O que é que deve-se fazer para acabar com isso? Bom, esta é uma acusação que determinados cidadãos vão fazendo contra administrações. Precisamos analisar caso por caso, ok? Porque do que sei do ponto de vista jurídico é que estas pessoas, ao se depararem com uma situação como esta, por exemplo, de receber um falso documento, deve queixar-se, deve reclamar e, se possível, inclusive, usar os meios que a lei dispõe para chegar até ao contencioso administrativo, que é o normal que o cidadão faça chegar ou reclame, não é, sobre um ato da administração municipal ou provincial que tenha sido praticado sobre uma matéria ligada aos seus direitos, ok? Portanto, o que não acho justo é necessariamente fazer essas reclamações ao público sem que, portanto, tenha feito mediante um documento e junto da administração que assim procedeu, caso se procedesse. Agora, é preciso também entender que temos que filtrar essas informações que vêm assim sendo feitas, de que as administrações, porque eu sei que o Estado, como pessoa de bem, primeiro, e segundo, estando a prosseguir fins do interesse coletivo, não vejo em nenhum momento que uma administração passe um documento que não seja autêntico a um cidadão. Eu não acho aqui alguma compatibilidade entre essas duas ideias. Só encontro paradoxo. E uma coisa ou é ou não é. E o que devo acreditar que é que as administrações têm passado documentos autênticos
portanto, não devo me sacrificar esta verdade para acreditar nas afirmações de uma cidadã ou de um cidadão que pretende necessariamente descredibilizar apenas a ação do Estado. Penso que não seja verdade. E se isso acontecer, como disse, o cidadão precisa tomar medidas no sentido de pegar nos instrumentos que a lei dispõe e fazer uma reclamação, possivelmente solicitar um advogado para fazer a reclamação, ou ainda por si só fazer a reclamação e ver a sua situação resolvida, porque também precisamos entender que as administrações são administrações do Estado e tem pessoas de má fé que podem lá ir e assumirem, por exemplo, funções que não exercem. Por exemplo, mentir, enganar, burlar um cidadão, não é? Dizer que ele faz parte da administração, mas não faz. Quantas vezes eu, como advogado, tratei assuntos do gênero em que uma pessoa foi enganada por um suposto funcionário da administração, mas que não era, porque nós, na qualidade de advogados, escrevemos para a administração pedindo informações sobre o suposto funcionário e a administração competentemente disse-nos que o cidadão não fazia parte do quadro dos funcionários da administração. E a partir daquele momento conseguimos perceber de imediato que o nosso cliente estava a ser burlado. Ora, se isso acontecer também com a pessoa do exemplo que o jornalista faz questão, então estaríamos a dizer então que são situações que são necessariamente não importantes para um debate como esse. Ok. Doutor Damião, uma vez que é o secretário municipal do Talatona, como é que o seu município tem lidado com situações do gênero? Há ou não há fiscais falsos e que têm demolido residências sem mesmo uma ordem de tribunal? Bom, eu primeiro já disse aqui, sobretudo, isso mais outra vez demonstra a desorganização deste governo. Primeiro, eu vou rebater o pensamento do Dr. Mabanza, quando o Dr. Mabanza referia de que a pessoa, faria referência de que há pessoas, ok, tem a residência, vai voltar novamente, Dr. Mabanza, mas o governo, aquilo que o seu jornalista disse, tem base de dados, faz cadastramento do cidadão, em que beneficiou a casa. Eu também não acredito, caso concreto de Maia, em que o pacato cidadão construiu a sua casa, foi demolida a mesma casa e beneficiou uma outra casa, virá novamente para construir. É este o nosso problema. Há documentos falsos. Há que os funcionários da administração dão a esses. Não, ok, deixa eu dizer uma coisa. Isso demonstra a desorganização. Isso estou a dizer. Doutor Banza, quando estavas a argumentar, eu prestei tão bem atenção. Não, mas há coisas não, assim isso estou a dizer. O que estamos aqui a dizer, isso demonstra a desorganização deste governo. Porque um governo organizado, quem beneficiou a casa é o Damião Adolfo José. É possível beneficiar novamente? É possível, sim. Só nesta governação do MPLA, que o mesmo ministro tem 20, 50 casas. Tem casa em todos os condomínios, tem casa em todas as centralidades. Não tem é este governo. É isso que estamos aqui. É este governo. É desorganização. É possível terminarmos com isso. É possível acabar com isso. É possível que haja política de habitação. E mais, e há um erro que este governo comete. O governo tem legitimidade de atribuir residência ao cidadão. Mas este governo faz o contrário. O pacato cidadão fez a sua casa humilde, com muito sacrifício, com muito sofrimento, é demolida a mesma casa e não tem direito a outra residência. Que é grave. É gravíssimo. Precisamos nos organizar. É preciso ter registro de quem beneficiou e quem não beneficiou. Doutor Mabanza, concorda que o seu governo, neste caso do MPLA, é desorganizado?
Claro que não posso concordar, quer dizer, é como sempre disse, Ele não vai concordar. os nossos amigos da UNITA têm a mania de fazer populismo, não é? De desinformar mesmo. Sim, entender, mas é populismo. Eu penso que um bocado aqui, populismo no sentido de que, olha, tenho que dizer coisas... Para o MPLA informar a verdade, para esse governo informar a verdade é populismo. Não, calma, doutor. Calma, sim, é esse o termo. Quem está descontente alguma coisa manifesta é a ruaça. Os nossos amigos da UNITA gostam de populismo, fazer populismo. Isso não é populismo, não é a realidade que se vive. Eles querem falar coisas sem sentido, mas para mostrar que é a realidade que se vive. Portanto, o governo, nesse momento, atingiu uma organização nunca vista. Se puder conseguir entender como jornalista, poderá perceber que tanto as reformas administrativas que estão a ocorrer, assim também como os projetos que têm sido implementados no âmbito das políticas públicas, poderá notar que o governo está mais próximo do cidadão, no sentido de que existem nesse momento a decorrer, inclusive, alterações no âmbito do Simplifica, que vão, de certa forma, e aliás até já vão impactando a vida dos cidadãos. Eu, no início, penso que ainda não tinha chegado o meu colega, falei, por exemplo, da não existência agora da necessidade da apresentação de registro civil, por exemplo, nos atos da administração, do registro criminal, aliás, no âmbito da administração pública. E a feitura, por exemplo, do alvará único, em que os organismos incumbidos para a legalização ou para a atribuição da qualidade de empresa às pessoas coletivas, vão praticar os atos de uma única vez, e o cidadão apenas vai buscar o alvará único, no sentido de que todos aqueles outros registros que são necessários já vêm inclusos nesse documento. Quer dizer, a ideia é desafogar, não é? E tirar a burocracia que tanto cansa a administração pública. Estamos a ver aqui um executivo que está empenhado em resolver os problemas do povo. Como é que agora o doutor Damião, não é? Até é dirigente no seu partido, quer dizer que há aqui uma desorganização? Claramente que esta afirmação não deve ser levado. Como é que um cidadão vai beneficiar a casa duas vezes? Okay? Não deve ser levado a sério. Porque, como é que um cidadão vai beneficiar a casa três vezes? Do ponto de vista organizacional. Que está preocupado com onde há organização, não é possível ter uma banza beneficiar duas vezes. Isso que afirma, uma casa não é possível. O doutor que afirmou, o doutor disse, pessoas que demoliu-se a casa, ele atribuiu uma casa, ok, não, afirmou aqui. O doutor Mabanza afirmou até a organização. Doutor Mabanza afirmou-nos aqui, há pessoas, não é, já beneficiou a casa, não é, mas volta novamente para ser beneficiado novamente a casa. Sim, só que pela organização, nós perguntamos, como é possível, num governo organizado, que tem registro, um cidadão vai beneficiar duas vezes? E como é que, como é possível? Não é possível. Como é que se explica? Não é possível. Isso demonstra a organização neste governo. É isso que eu disse. E como é que se explica que essas pessoas que pretendem fazer isto são notadas? Porque há essa organização. Porque se não houve essa organização, podia passar. Vamos já à reta final, doutor Damião. Doutor Damião, que recomendações ficam, sobretudo para os fiscais, ou melhor, os administradores municipais que lideram, neste caso, a fiscalização a nível dos municípios, que têm demolido várias residências, mesmo sem uma notificação do tribunal? O primeiro passo é notificar o cidadão. Notificar o cidadão, chamar a atenção ao cidadão para dizer que este espaço tem um projeto de Estado, este espaço tem
um projeto, pode ser que é privado, para depois negociar com o cidadão. É este o conselho. Negociar. O ponto principal, notificar, depois negociar com o cidadão. Dialogar com o cidadão. Por quê? Porque o Estado é pessoa de bem. Sendo pessoa de bem, tem que dialogar com o cidadão, mostrar o que está certo e o que está errado. Não podemos partir apenas para demolirmos a casa do cidadão. É preciso dialogar, se haver necessidade, indemnizar o cidadão ou mostrar, então, outra habitação. É este o conselho que eu deixo. Okay. E também o cidadão, estamos a dizer, o cidadão, você é o cidadão, é preciso aferir bem a documentação enquanto estás a comprar um espaço, para evitarmos este governo que é capaz de vir te deixar fora da sua casa em menos de 24 horas. Ok. Doutor Mabanza, qual as recomendações que ficam, sobretudo da fiscalização e as administrações municipais, em casos de litígios onde o cidadão pode ficar sem a residência? Olha, eu penso que a mais importante recomendação é aquela que vai no sentido de que tanto os cidadãos que vão afluir aos serviços da fiscalização, quanto a fiscalização que vai tratar de resolver o problema do cidadão, devem primeiro estar em sintonia, em comunicação constante, porque a informação é importante para a relação entre a administração e os particulares. Segundo, os particulares devem perceber que na administração pública existem pessoas que não têm boa fé. Portanto, precisam ajudar até inclusive a própria administração, porque afinal o cidadão faz parte do Estado, está dentro da administração, a poder detectar determinadas pessoas que se passam, não é, por sendo funcionários da administração, quando não são. Porque muitas dessas reclamações que aqui o doutor Damião está a fazer em nome daqueles que ele representa, são reclamações que resultam, ok, do facto de que estas pessoas têm sido burladas, ok? Aliás, eu dei aqui um bom exemplo, não sei se o caríssimo jornalista conseguiu me compreender, mas eu acredito que sim. Muitos cidadãos têm sido burlados, ok? Então, quando falo da comunicação, preciso incentivar que os cidadãos cheguem mesmo aos órgãos da administração que tratam o assunto que ele levou na administração, porque muitos cidadãos chegam lá fora na administração e começam a dizer o que vieram tratar. E encontram-se com pessoas de má fé que vão lhe dizer que elas têm competência para tratar o assunto desse cidadão, quando não têm competência, porque não fazem mesmo parte do quadro das administrações. E por que eu digo isso? Porque o Estado é pessoa de bem, no sentido de que não pode empregar uma pessoa que se enlaçasse numa situação de má fé como esta. Ok, muito obrigado. Doutor Damião, o seu minuto. Bom, mais outra vez, nosso muito obrigado, meu minuto. Primeiro, deixa eu felicitar o doutor Mabanza, que já chegou primeiro. Já cheguei antes, doutor. Aqui, de facto. E outro sim, também felicito. Está de parabéns à UNITA. Hoje, como disse no princípio, a direção do partido esteve em todos os municípios de Luanda, mais outra vez, para manter contato com o cidadão, ouvir o cidadão, ver o cidadão. Portanto, está de parabéns também ao município de Talatona hoje, de tudo enquanto demonstrou a força. Parabéns ao povo do Calemba 2 e também está de parabéns ao presidente do partido, porque hoje esteve no município de Viana. Okay. Muito obrigado, doutor Damião. Doutor Mabanza, o seu minuto. Olha, começo a parabenizar o camarada Manuel Homem pelo facto de ter sido nomeado para encabeçar o Ministério do Interior. Desejo a ele sucessos no sentido de cumprir com as funções que agora vai desempenhar. E também não gostava de deixar de referir que parabenizo o Comitê do MPLA de Especialidade pelo facto de ontem ter realizado uma atividade no Comitê Provincial muito importante, que foi falar sobre
sobre o impacto, não é, do Simplifica para a vida do cidadão. Veio representar Sua Excelência, o secretário de Estado para a Reforma do Estado, o Dr. Pedro Fiete, que fez uma palestra brilhante. No entanto, podemos ter uma noção de, a partir de hoje, o que vai beneficiar o cidadão nacional. Okay. Muito obrigado, Dr. Mabanza. E vamos aqui por ponto final, né?